Olá, bem-vindos de volta ao curso de Linux promovido pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência de Computação da UFRN. Como mencionado na aula anterior, este curso está sendo ministrado pelos petianos Axel Augusto, Danilo Galvão, João Mendes, Josi Van Góis e Victor Vieira. Eu sou Danilo Galvão e a aula do módulo 2 será apresentada por mim e por Axel Augusto. Para o conteúdo do nosso segundo módulo, teremos os conceitos de gerenciamento de usuários, onde vamos entender o funcionamento dos usuários no Linux, e o conceito de permissões, instalação de programas, gerenciamento de processos e logo após serviços, onde vamos aprender um pouco sobre o funcionamento das tarefas cotidianas no Linux, e por fim, vamos conhecer algumas ferramentas de rede. Agora, dando início à nossa aula, vamos abordar o tema de gerenciamento de usuários, o que é um aspecto muito importante de todo e qualquer sistema operacional, principalmente quando tratamos de limitadores de acesso. O que isso quer dizer é o poder de limitar o acesso de certos usuários a certos arquivos ou comandos, bem como o poder de instalar pacotes numa máquina, que apenas alguns usuários específicos devem ter. Esse gerenciamento se torna bastante útil a partir do momento em que há necessidade de mais de um usuário de utilizar a mesma máquina, o que pode acabar vindo de diversos motivos diferentes, como por exemplo, um uso mais cotidiano, com uma família onde há necessidade de controle parental sobre crianças pequenas, ou até mesmo o uso comercial, onde tem vários usuários tendo acesso a um mesmo computador, mas apenas os usuários administradores devem ter acesso a certos privilégios. No entanto, por mais que cada máquina individualmente possua seus usuários, os sistemas operacionais baseados em Linux sempre irão contar com um superusuário chamado root. Este usuário tem a permissão para realizar qualquer operação na máquina de maneira irrestrita, ou seja, ele acaba se tornando acima de qualquer usuário feito de maneira comum no Linux. Pontualmente, certos comandos vão exigir a permissão de superusuários, e para podermos executá-los, precisamos utilizar previamente o comando su ou o comando sudo, que nos garantirá as permissões necessárias. E falando nesses comandos, é hora de conhecê-los. O comando su é a abreviação para Substitute User e é utilizado normalmente para trocar de usuário. Porém, caso utilizado sem parâmetros, troca para o usuário root, o que vai nos garantir as permissões necessárias para executarmos quaisquer comandos que desejássemos previamente. Já o comando sudo é utilizado para executar tarefas que exijam a permissão de usuário root. E para ser capaz de usar o comando, o usuário chamando o comando deve estar na lista de sudoers, lista esta que é restrita. Assim, podemos executar os comandos necessários sem necessariamente trocar o usuário para o root. Para adicionar um usuário à lista de sudoers, precisamos acessar o arquivo possuindo tal informação, que fica localizado no caminho /etc/sudoers. No entanto, usuários comuns possuem apenas permissão de leitura neste arquivo. Isto é, usuários comuns não podem modificar o arquivo diretamente. Assim, precisamos ter permissão de root e executar o comando sudo vsudo, que vai levar a uma edição direta do arquivo sudoers. Uma coisa importante a se notar é que, em tese, poderíamos editar diretamente o arquivo sudoers, tendo permissão de root, logicamente, utilizando o vi ou qualquer outro tipo de editor. No entanto, essa edição acaba sendo um pouco perigosa, porque utilizando o vsudo, o Linux executa uma série de interpretações sobre as formatações inseridas no arquivo. Assim, é muito mais seguro utilizar o comando vsudo e não tentar fazer essa modificação diretamente. Bem, agora podemos adicionar privilégios a um usuário simplesmente adicionando uma linha no formato como mostrado no slide. E destrinchando um pouco esse formato, o primeiro campo, com o nome usuário, indica o nome do usuário que vai receber as permissões, como por exemplo, um usuário chamado Danilo, ou PetCC, ou UFRN, estaria recebendo permissões informadas posteriormente. O primeiro all, nesse formato,
indica que essa regra se aplica a todos os hosts, isto é, caso o sistema esteja sendo executado em alguma conexão diferente, ou seja, hospedado em algum local diferente do atual, essa regra ainda estará válida, assim como se colocássemos apenas um ambiente de hospedagem específico, a regra estaria valendo apenas para aquele sistema de hospedagem. Mas isto não vem ao caso por aqui. O primeiro e o segundo all dentro do parênteses indicam respectivamente que o usuário pode executar o comando como todos os usuários e todos os grupos. Da mesma forma, se colocássemos apenas usuários específicos em grupos específicos, antes e depois dos dois pontos, o usuário poderia executar comandos como todos os usuários e grupos que informamos. Já o último all indica que essas regras anteriores se aplicam a todos os comandos do sistema. Da mesma forma, se quiséssemos apenas que comandos específicos fossem influenciados por essas regras, colocaremos apenas os comandos que queríamos. Agora que já sabemos como obter permissões de superusuários, podemos criar novos usuários a partir de um com essas permissões especiais. Para criar um novo usuário, vamos utilizar o comando sudo para obter permissões de superusuário e em seguida, na mesma linha, o comando user_add e o nome do usuário que desejamos criar. No entanto, para podermos fazer login com este novo usuário, ainda precisamos definir uma senha para ele e para isso usamos o sudo juntamente com o comando passwd, que é uma abreviação para password, e o nome do usuário que acabamos de criar. Porém, algumas distribuições Linux não irão criar automaticamente um diretório privado para este usuário no /home, e isso acaba impedindo o usuário de ter arquivos pessoais separados no diretório privado. Se você está tendo esse problema, basta criar o diretório manualmente ou passar o argumento m durante a criação do usuário, assim como é mostrado no slide. Além disso, também podemos reunir usuários em grupos, que vão ter permissões compartilhadas, ou seja, podemos aglutinar várias permissões para vários usuários ao mesmo tempo, a fim de facilitar o gerenciamento. Voltando para aquele exemplo anterior de um ambiente comercial onde somente administradores deveriam ter permissões, uma ótima solução seria criar um grupo para esses administradores e atribuir as permissões desejadas somente a esse grupo. Voltando também à lista de sudoers, além de usuários, também poderíamos ter acrescentado grupos sudoers. Basta utilizar o mesmo formato, mas em vez de simplesmente o nome do usuário, acrescentaríamos um símbolo de porcentagem e o nome do grupo. Agora, prosseguindo, para criar um grupo, basta usarmos o sudo com o comando group_add e o nome do grupo. Depois disso, podemos adicionar usuários ao grupo utilizando o comando add_user, nome do usuário e nome do grupo. Se queremos a lista de usuários do nosso sistema, podemos encontrá-la no caminho /etc/passwd. Esse arquivo, assim como o arquivo de sudoers, também dá apenas permissão de leitura para usuários comuns. No entanto, aqui não precisamos de um comando especial para editá-lo diretamente com o root, apesar de, no geral, ainda não ser recomendado. A estrutura do arquivo é constituída de várias linhas, uma para cada usuário, e em cada linha temos 7 campos separados por 2 pontos. O primeiro campo é o nome do usuário, o segundo campo é a senha, que comumente será mostrada apenas como um X, por motivo de segurança. O terceiro e o quarto campos são respectivamente o número identificador do usuário e o número identificador do grupo primário ao qual esse usuário pertence. Esses números, chamados de IDs, servem para o sistema operacional reconhecer os usuários e grupos e chamá-los propriamente, assim como o nome serve para os seres humanos reconhecerem esses mesmos usuários e grupos. O quinto campo contém comentários sobre o usuário. Geralmente é um campo opcional, mas contém informações como o nome completo, telefone, e-mail, dependendo do que o usuário deseja acrescentar. O sexto campo indica o caminho para o diretório home do usuário, que fica armazenado na variável cifrão home. O sétimo e último campo
indica o programa que é iniciado toda vez que o usuário loga no sistema. Geralmente acaba sendo o shell do usuário, que fica armazenado na variável cifrão shell. E da mesma forma que podemos listar os usuários, também podemos listar os nossos grupos. Dessa vez, o arquivo com a lista está localizado no caminho /etc/group. E a estrutura do arquivo acaba por ser bem similar à sua contraparte de usuários. Aqui também temos uma linha para cada grupo, e cada linha possui 4 campos separados por 2 pontos. O primeiro campo indica o nome do grupo, o segundo campo, a senha do grupo, o terceiro campo, o ID do grupo. O quarto campo é uma lista com vários usuários separada por vírgula, e esses usuários são os participantes do grupo. Agora vamos falar sobre permissões de usuários. O acesso a arquivos e diretórios no Linux pode ser controlado por grupos e usuários através de permissões. Existem 3 tipos de permissões. Leitura, que já havíamos falado sobre anteriormente, basicamente dá acesso à visualização do conteúdo daquele arquivo ou diretório, e a seguir a permissão de escrita, que basicamente dá a permissão de você modificar aquele arquivo ou diretório, e a permissão de execução, que é a de propriamente executar o conteúdo dentro daquele arquivo, a fim de obter resultados, por exemplo, de um programa em C. E as permissões podem ser exibidas na primeira coluna da saída do comando ls com os argumentos LA, na forma que foi apresentada no slide. Assim, cada item apresentado pelo comando ls vai ter essa informação adicional no início da linha. Como é visível no exemplo, temos 4 setores nesta saída. O primeiro é constituído apenas da letra D e indica se o item em questão é um diretório ou não. O segundo setor indica as permissões para o usuário atual. O terceiro setor indica as permissões para o grupo do usuário atual. O quarto setor indica as permissões para outros usuários, ou seja, usuários fora do grupo do usuário atual. E em cada setor, com exceção do primeiro, temos as letras R, W e X. A letra R indica se o setor tem a permissão de leitura, a letra W, a de escrita, e a letra X, de execução. Ou seja, para um setor do usuário atual, se eu tenho RWX, quer dizer que o usuário atual pode ler, escrever e executar aquele arquivo. Em todos os setores, é possível que encontremos algumas permissões faltando, ou no caso do primeiro setor, temos um arquivo em vez de um diretório. Bem, em ambos os casos, em vez da habitual letra indicando permissão, teremos apenas um hífen, o que nos informa que aquela permissão específica não está disponível para aquele item. Para mudar isso, podemos alterar as permissões sobre arquivos e diretórios do nosso sistema. Antes de tudo, é importante ressaltar que, por padrão, todo arquivo que um usuário cria pode ser acessado por membros do seu grupo. E, enfim, para realizarmos as alterações, utilizamos o comando chmod, seguido por seus argumentos, que vão definir as mudanças a serem feitas, e, por fim, o nome do arquivo. Para vermos alguns exemplos dos argumentos utilizados pelo chmod, primeiro, temos o tipo ou o tipos de usuário que queremos alterar as permissões. Logo em seguida, temos um operador, que no caso do operador mais, estamos adicionando permissões. No caso do operador igual, estamos indicando que as permissões devem ser exatamente iguais às especificadas. E no caso do operador menos, estamos removendo permissões. E a seguir, o significado de cada argumento. Como explicado anteriormente, as letras R, W e X indicam, respectivamente, as permissões de leitura, escrita e execução. A letra U indica que as modificações serão feitas apenas para o usuário atual. A letra G indica que as modificações serão feitas apenas para o grupo do usuário atual, enquanto a letra O
indica que as modificações serão feitas apenas para outros usuários, ou seja, usuários fora do grupo do usuário atual. Assim, se vemos a execução do comando chmod com os argumentos UG mais RW, sabemos que estamos adicionando as permissões de leitura e escrita no usuário atual e em seu grupo para determinado arquivo. Prosseguindo, vamos aprender a mudar o proprietário de um arquivo. Todo arquivo e diretório tem um proprietário. Muitas vezes, esse proprietário é chamado de owner. Além de pertencer a um usuário, ele também sempre pertence a um grupo. E é possível mudar o usuário e ou grupo ao qual um arquivo ou diretório pertence, utilizando o comando chown, chamando o comando sudo, logo após o comando chown, usuário, grupo e nome do arquivo, assim como é possível ver no slide. Note que, se queremos mudar apenas o usuário do proprietário, então a gente mudaria essa formulazinha para apenas sudo chown, o usuário, nome do arquivo. Da mesma forma, caso a gente queira mudar apenas o grupo, utilizamos sudo chown, um espaço, grupo e o nome do arquivo. Se quisermos checar o dono de um arquivo ou diretório, utilizamos o comando ls-la e a nossa saída vai mostrar nas colunas 3 e 4 o usuário e o grupo, respectivamente, do nosso arquivo ou diretório. E agora, a Axel vai nos apresentar como instalar programas na nossa máquina Linux. Então agora nós vamos estudar como instalar programas no Linux. Bem, para instalar programas existem alguns comandos. Mostramos aqui o apt e o dpkg. O apt é o mais comum utilizado, ela é uma ferramenta mais próxima do usuário, baseada em uma biblioteca que contém um aplicativo central. Aí, o apt-get é o primeiro front-end baseado em linha de comando, que foi desenvolvida dentro do projeto. Então, nós temos o apt, que é uma biblioteca que contém um aplicativo central, e nós temos o apt-get, que é como se fosse uma interface para utilizar seu apt. O apt é um segundo front-end baseado em linha de comando fornecido pelo apt. Aí ele supera alguns erros de apt-get. Então, nós temos o apt como ferramenta, a biblioteca, temos o apt-get como um front-end, temos o apt como o segundo front-end, digamos assim, desenvolvido em cima. Temos o dpkg, que é uma ferramenta de sistemas, então o apt está ali mais para próximo do usuário, mais intuitivo de se utilizar, e o dpkg já é uma ferramenta mais de sistema, mais de hardware, né, nos bastidores. Estas ferramentas elas trabalham juntas, cada um com suas particularidades, adequadas para tarefas específicas, né? Dependendo do seu uso, nós precisamos saber qual utilizar em alguns sentidos. Bem, basicamente, nós precisamos fazer uso do sudo para poder instalar alguma coisa, né? Para poder instalar algum programa, algum pacote, porque o sudo é que ele vai dar permissão do usuário instalar, né? Ele vai perguntar a senha e tal, mais à frente nós vamos mostrar o exemplo. Então, como é que fazemos basicamente? Com o apt, nós temos o sudo apt install, aí seria o nome do programa, né? Então, o install, ele instala a mesma sequência para os demais. Nós temos o remove para remover, o auto remove, que ele vai remover aquele que está no diretório, né? O programa que está no diretório. Aí temos o update, que vai atualizar todos os programas que você tem ali. O upgrade, o full upgrade, são diferenças mínimas entre eles. O apt cache e o apt cache service, aí palavra-chave, né? Temos basicamente,
O APTCast ele tem diversas opções, então ele é bem diversificado aí. Nós podemos utilizar o /help para ver mais essas opções. Então aqui nós temos que o aptcast ele é um comando utilizado para manipular e obter informações sobre os pacotes no cache do apt. E também existem outras opções para o comando apt, né, mas essas são as mais comuns utilizadas. E indo para o dpkg, nós temos o mesmo conceito, mas aqui já não trabalhando mais com sudo, já colocamos direto o comando e temos mesma linha de raciocínio. É o install, né, // install, só que agora temos o // o install, o mpeg para desempacotar, o configure para configurar, o remove para remover, o list files para listar os pacotes, né, existentes no programa, o search para pesquisar e o list para listar todos. Existem outras opções para o comando dpkg, entretanto essas opções são as mais comuns utilizadas igualmente no apt, né? Então agora nós vamos praticar um pouco sobre a instalação de pacotes. Bem, primeiro nós vamos instalar um pacote, né? Para isso nós precisamos digitar o comando sudo apt, pronto, update anteriormente. O que é que esse comando vai fazer? Ele vai ler os seus pacotes e ver se tem alguma atualização interna entre eles. Logo em seguida nós colocamos o comando sudo apt upgrade para instalar essas atualizações, né? Aqui deu um errinho de espaço insuficiente, né? Mas no caso, você deve conter o espaço para para fazer as atualizações necessárias. Aqui, como estamos utilizando a máquina virtual, não teve tanto espaço assim. Aí agora nós vamos usar o comando para instalar. Nós vamos instalar aqui o Python. Então, nós digitamos sudo apt install python spython, que é o nome do pacote. Aí ele vai instalar, vai fazer as modificações. Então, aqui ele já instalou o programa. Alguns outros programas vão perguntar se você deseja instalar algumas dependências ou não. Aí você responde com sim ou não, com SON. Mas aqui o Python não pediu. Então, vamos agora remover, né? Para remover, basta trocar o install por remove. E agora ele pergunta se você quer continuar, ó. Às vezes essa pergunta aparece também em outros programas na instalação, se você quer baixar algum pacote e afins. Então aqui a gente responde sim, né, com S, e ele vai removendo. Removido com sucesso. Agora, vamos passar para gerenciamento de processos. Primeiramente, quando um comando ou um programa é chamado no Linux, um processo ou mais são criados. Assim, podemos dizer que um processo é uma instância de um software ou instância de parte de um software. Ao ser iniciado, um processo é automaticamente identificado por um número de 5 dígitos chamado de Process ID, ou comumente chamado de PID. Esse PID funciona como um identificador único para cada processo, ou seja, nunca haverão dois processos rodando ao mesmo tempo com o mesmo PID, o que é vital uma vez que é assim que o sistema operacional consegue diferenciar os programas e tratá-los da forma correta, distribuindo a cada um seus recursos necessários. Por fim, no momento em que um processo é finalizado, o número do seu PID é liberado para que outro processo possa usá-lo posteriormente. Assim, a gente não tem problema com requisição de um PID que já está em ocupação. Enquanto um processo está em execução, podemos dizer que ele se encontra em um dos dois possíveis estados. O primeiro é o foreground, que se dá quando o programa está rodando e recebendo inputs do teclado e ou enviando outputs para a tela. E enquanto está em execução, nenhum outro comando pode ser executado na mesma seção do terminal, isso até que a execução desse processo termine. A outra forma é em background, que é quando o comando executa sem receber input do teclado e também permite que outros processos sejam executados em paralelo com outros que estão também executando em background, já que eles não precisam esperar que o comando termine.
Executar um processo em foreground parece bem trivial, não é? Já que é a forma que normalmente executamos um programa. Já para executarmos em background, temos que modificar um pouco a maneira como executamos o nosso programa. A principal forma e a mais fácil de todas é simplesmente colocar um símbolo de i comercial no final do nosso comando. E pronto, nosso programa estará em background. Uma outra forma bem prática é quando já temos um programa em foreground e apertamos as teclas Ctrl Z. E isso vai fazer com que o Linux suspenda o processo momentaneamente. E logo após digitamos o comando bg para colocar o processo em background. E da mesma forma que suspendemos esse processo, é possível retomá-lo com o comando fg, que vai acessar uma lista de comandos colocados em background e trazer o primeiro da lista para foreground. Mas afinal, como conseguimos saber quais processos estão rodando no nosso computador neste exato momento? É bem comum precisarmos de informações sobre o consumo de CPU e outros recursos, de status sobre processos que deixamos em aberto, ou até mesmo precisamos saber o payday de algum processo específico para finalizar posteriormente. E é para isso que foram desenvolvidas várias ferramentas de visualização de processos no Linux ao longo dos anos. E nesse curso a gente vai abordar as quatro principais: PS, Top, PS3 e o Jobs. O PS mostra informações dos processos no momento em que o comando foi chamado, ou seja, você chama o PS e ele vai mostrar para você uma lista estática de todos os processos rodando naquele momento. E aí ele vai dar para você algumas informações que ele consegue gerar a partir de um dado estático. Ou seja, ele vai dar a você desde quando o processo está rodando, consequentemente também o seu tempo de execução, quem foi o usuário responsável por chamar o processo, que comando aquele processo está rodando e algumas outras informações mais minuciosas. O top vai nos dar uma lista síncrona de processos quando a gente chama ele. Ou seja, ele vai tomar toda a tela do terminal e vai nos dar informações mais precisas e continuamente atualizadas, como consumo de memória, quais processos estão sendo criados e finalizados, e por aí vai. O PS3 funciona da mesma forma que o PS, mas ele deixa as informações um pouco mais escondidas, porque ele mostra os processos em formato de árvore. Ou seja, o processo pai vai ter seus filhos, e os filhos vão ter netos, e por aí vai, até finalizar todos os processos do seu computador. Já o Jobs vai mostrar os processos inicializados a partir daquele terminal, mesmo que estejam suspensos. E essa é a principal utilidade dele, saber quais processos foram suspensos e estão rodando em background para a gente ter esse controle melhor. Existem outras ferramentas que exibem e gerenciam processos. Alguns exemplos são HTOP e o GNOME System Monitor, mas nós não vamos abordar elas aqui nesse curso. Já mencionamos algumas vezes finalizar processos. No entanto, ainda não sabemos como propriamente finalizar um processo por nós mesmos. Bem, se ele estiver em foreground, é bastante simples, basta apertar Ctrl C e o processo estará finalizado. No entanto, se o processo estiver rodando em background, utilize o comando kill, passando o PID do processo como argumento. E é válido notar que geralmente a gente vai obter esse PID utilizando um daqueles comandos de listagem que mencionamos anteriormente, muito comumente o PS. E uma peculiaridade, digamos assim, do kill é que ele também utiliza um argumento especial, de certa forma, que é o chamado sinal. O sinal é uma mensagem que o sistema envia para o processo para determinar como o processo deve ser finalizado. Os mais comuns são o "-9" ou "-sigkill", que termina o processo de uma forma forçada, ou seja, de forma imediata. O "-15" ou "-sigterm" envia um sinal para que o processo possa executar instruções previamente feitas e preparadas para a finalização do processo, caso elas existam. Ou seja, podemos ter uma série de comandos para quando esse processo for finalizado, de forma que ele execute alguma rotina de segurança, que evite perder dados e por aí vai. No entanto, muitas vezes precisamos finalizar mais de um processo ao mesmo tempo e finalizar um por um acaba não sendo viável.
Para isso temos a opção de utilizar o comando QAll, que finaliza vários processos em background simultaneamente. Assim como o kill, o QAll também aceita sinais como argumentos, mas agora, diferentemente do kill, utilizamos o nome dos processos em vez do PID. Esse nome muitas vezes é tido como o nome do comando quando a gente vê os processos naquela forma de visualização ditas anteriormente. E além dos sinais, o QAll também costuma aceitar vários outros argumentos frequentemente. Os mais comuns são o "-e", que termina o processo com o nome exato ao especificado. No entanto, se ele for muito longo, ele termina todos aqueles que os primeiros 15 caracteres sejam iguais. Ou seja, se eu digitar QAll-E Firefox, ele vai terminar todos os processos com o nome exato e exatamente igual na Firefox. O "-U" termina todos os processos criados pelo usuário especificado, ou seja, em vez de especificar o nome de um processo, eu agora vou especificar o nome de um usuário. Então, se eu digitar aqui o "-U UFRN, a gente vai finalizar todos os processos criados pelo usuário UFRN. E por fim, o "-R" lê o nome do processo a ser finalizado como uma expressão regular. Ou seja, de lá de volta para o primeiro módulo, quando a gente viu expressões regulares, agora se eu digitar QAll-R e uma expressão regular, ele vai interpretar aquela expressão regular e vai finalizar os processos cujo nome se identifiquem com aquilo. E por fim, temos uma ferramenta de medida de tempo de execução de processos, que é o comando time. O comando time permite medir o tempo de execução de um comando-programa, nos dando um resultado geralmente dividido em três tempos. O tempo real, que é o tempo total desde a chamada do processo até o seu encerramento. O tempo user, que é o tempo de uso do CPU no user mode, ou seja, instruções que não são do kernel, muitas vezes são inputs do usuário. E o sys, o tempo de uso do CPU pelo kernel, isto é, chamadas do sistema como alocação de espaço em memória e etc. Certo, agora vamos passar para alguns exemplos práticos. Antes de tudo, preparamos alguns scripts simples para a aula para podermos ter um melhor acompanhamento. E inicialmente vamos executar um desses scripts em background, colocando um i comercial após o comando, e logo em seguida vamos trazê-lo para foreground com o comando fg. Como vocês podem ver, o script não tem nenhum tipo de saída, ele apenas espera infinitamente. Portanto, vamos suspendê-lo com o comando Ctrl Z e executá-lo propriamente em background com o comando bg. E bem, agora que temos um processo executando em background, vamos visualizá-lo em uma listagem com o comando ps. E aqui podemos ver o nosso comando, o loop.sh, e seu respectivo PID. E agora um exemplo do comando ps com alguns argumentos. O argumento e mostra todos os processos do sistema, enquanto o argumento f mostra mais informações sobre os processos, como por exemplo o usuário responsável por aquele processo. E assim a gente acaba tendo uma listagem mais detalhada, caso venhamos a precisar. A seguir, passamos para o comando top, que é onde podemos ver uma lista em tempo real dos processos consumindo nossos recursos. E essa lista vai se atualizando à medida que os processos vão fazendo novas chamadas do sistema, vão sendo iniciados ou finalizados. E passando agora para um caso um pouco mais situacional, vamos ver um exemplo do comando ps-tree, que nos permite ver todos os processos de um sistema em formato de árvore, isto é, com um processo pai à esquerda dos processos filhos, que vão ficando mais e mais à direita. Para modificar um pouco a visualização, vamos ver também um exemplo com os argumentos n e p. O argumento p mostra o PID de cada processo e o argumento n ordena a listagem dos processos pelo PID. Esse tipo de visualização acaba sendo um pouco difícil de navegar e, portanto, acaba sendo um pouco usada. Mas é bem útil quando a gente quer identificar vários processos que se originaram de um mesmo pai. E passando agora para o comando jobs, nós temos a visualização de todos os processos não terminados que foram iniciados por esse terminal. Esse comando é bem útil quando a gente quer saber sobre os processos que estão sendo executados em background.
Aqui utilizamos outro script apenas para demonstrar dois processos em background ao mesmo tempo. E também passando para um exemplo com argumentos, vemos aqui o argumento L, que serve para mostrar o PID dos processos, e o argumento R, que serve para que o jobs mostre apenas processos em execução, já que normalmente ele também mostraria processos que estão suspensos ou em algum tipo de estado. E aqui vemos outra funcionalidade do comando PS, que é nos avisar quando um processo em background foi finalizado. No caso, o script demorado.sh foi finalizado, pois foi programado para durar apenas 15 segundos. Em seguida, como obtemos o PID do processo loop.sh através do comando PS, nós podemos finalizá-lo. E para demonstrar a finalização de vários processos ao mesmo tempo, vamos executar ambos os scripts e finalizar todos os processos cujos nomes correspondam à expressão regular *.sh*, ou seja, todos os processos cujo nome comece com qualquer string, .sh, e termine com qualquer string. Sendo assim, terminamos ambos os nossos scripts e ficamos apenas com os processos mais básicos do terminal em execução. Por fim, vamos medir o tempo de execução do nosso script demorado.sh. Como disse anteriormente, ele foi programado para durar apenas 15 segundos e, por consequência disso, o nosso resultado vai ser aproximadamente esse tempo. O resultado real, no caso. As saídas user e sys vão acabar por ser mínimas, pois não temos nenhum tipo de entrada de usuário neste script e também são pouquíssimas as chamadas ao sistema. Agora vamos falar um pouco sobre gerenciamento de serviços. Bem, um serviço é um programa executado em segundo plano, fora do acesso interativo do usuário comum. E essa é a sua principal diferença contra um processo. Às vezes é um pouco difícil a gente saber o que é um quê, mas basta lembrar que um serviço é uma responsabilidade do kernel e sem nenhum tipo de interação com o usuário comum. Ou seja, a gente não consegue manipular ou acessar dados internos de um serviço livremente. Já com o processo, um usuário comum tem total possibilidade de criar, manipular um processo normal a qualquer momento. É possível iniciarmos, pararmos e interrompermos serviços, no entanto, a gente não tem tanta flexibilidade como a gente tem como um processo. No Linux, esses serviços são conhecidos como daemons, e algumas das tarefas executadas por eles são sistemas de login, controle de processos, executados em segundo plano, e conexão com impressoras. Tudo isso são rotinas prontas previamente e não temos a capacidade de modificarmos livremente elas. Contextualizando um pouco, para auxiliar no processo de inicialização, o Ubuntu, bem como a maioria das distribuições Linux, trabalha com um software chamado systemd. E esse systemd é responsável por iniciar vários serviços mencionados no slide anterior e vários outros bem mais específicos. O systemd foi lançado em 2010 com o objetivo de aprimorar e incrementar funcionalidades de outros sistemas de inicialização mais antigos, como o systemv e o Upstart. Uma das diferenças principais do systemd para os outros sistemas de inicialização é que ele inicializa os serviços de modo paralelo e não sequencial, como acontecia antes, o que garante um desempenho bem maior com relação à velocidade. O comando para o controle do sistema de inicialização é o systemctl. Com ele é possível listar, iniciar, parar, reiniciar, recarregar, ativar e desativar serviços. O comando systemd analyze blame também é útil para verificar quanto tempo cada serviço está levando para ser iniciado durante a inicialização do sistema. Por fim, vamos falar um pouco sobre ferramentas de rede no Linux. O Linux possui vários comandos utilitários para gerenciamento de redes, e muitos deles são bem úteis não só para administradores de redes, mas para qualquer usuário no seu dia a dia. O primeiro comando que a gente vai mencionar aqui é o comando ping. E esse comando envia uma mensagem com o protocolo ICMP para um host. Um host esse que pode ser qualquer website ou algum outro tipo de serviço.
É um comando muito útil para verificar a comunicação ou status do nosso serviço escolhido. O ping vai mandar mensagens até que o processo seja interrompido. Ou ele vai enviar um número X de mensagens que você vai especificar com o argumento "-c". Caso o serviço escolhido esteja disponível, a cada resposta recebida do host serão exibidas informações e, dentre delas, na última coluna, é mostrado o tempo de resposta em milissegundos, ou seja, é muito útil para testar a conexão com a internet e com sites específicos. Já o OpenSSH é um conjunto de ferramentas para sessões de comunicação em rede, utilizando o protocolo SSH com criptografia. Os dois comandos principais do OpenSSH são SSH, que inicia uma sessão SSH, e SCP, que transfere arquivos via rede com o protocolo SSH. É um comando bem útil para deixar já no nosso computador, né, uma criptografia mais segura na nossa conexão. E por último, os comandos wget e curl. O wget é usado para baixar arquivos via os protocolos FTP, SFTP, HTML e HTTPS. É possível usar o comando com a URL ou passando um arquivo com a lista de URLs com a opção "-i", ou seja, a gente pode utilizar para fazer downloads rápidos do nosso terminal sem precisar de uma ferramenta mais sofisticada. Já o curl é um comando utilizado para enviar requisições via internet via protocolos HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, IMAP, IMAPS, POP3, POP3S, SMB, SMBS, SFTP, SCP, Telnet, GOPR, LDAP, LDAPS, SMT, SMTP e SMTPS. Pode ser utilizado assim como wget para baixar arquivos da internet. No entanto, é bem mais flexível. Pois bem, vamos chegando agora ao fim do nosso curso. Como falamos no começo, nosso objetivo foi apresentar aos alunos as principais ferramentas para a utilização do sistema Linux, sem nos aprofundarmos muito no funcionamento do sistema operacional em si. No entanto, o Linux é uma plataforma gigantesca com inúmeras funcionalidades e inúmeras aplicações, e por isso resolvemos selecionar alguns exemplos de comandos que podem despertar em vocês o interesse de estudar posteriormente algumas outras funcionalidades do Linux. Os comandos que selecionamos são ftp, ifconfig, date, latex, links, netstat, lpr e stat. Além disso, também separamos alguns fóruns mais voltados para usuários Linux e outros sistemas baseados em Unix, já que às vezes temos dúvidas mais específicas, que um simples man ou tldr não será capaz de resolver. Os fóruns são o SuperUser, Unix Stack Exchange e Ask Ubuntu. Ficamos por aqui e até o próximo curso.